A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui no Monte Viega novamente. Tinha feito um propósito de 7 dias de jejum, né? E 7 dias de monte. E também 7 dias de abstinência sexual. Eu não tenho nenhum problema, nem de frieza sexual, mas estou lidando com alguns casais que Satanás tem colocado sua espada sobre suas camas, trazendo frieza espiritual, frieza sexual. A palavra do Senhor fala para nós jejuarmos e só se abster sexualmente do meu marido, da minha esposa, né? Quem é homem, com sua esposa, quem é mulher, com seu marido, em propósito de jejum. O meu corpo não pertence a mim, pertence ao meu marido, do meu marido pertence a mim e os nossos corpos pertencem a Deus. E Satanás tem trabalhado muito em frieza sexual nos casamentos para poder enfraquecer a carne e assim tá lidando com adultério, né? Prostituição, fornicação, porque a carne ela fica mais sensível. Então eu fiz um jejum, né? Meu marido é pastor, nem todo mundo pode fazer esse tipo de jejum. A palavra de Deus fala lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiverem de acordo, né? Então nem todo mundo pode estar fazendo esse jejum, tudo tem que ser feito com muita sabedoria, amém? E eu tô aqui no Monte Viegas, eu marquei com uma menina, e eu já fui lá em cima, atrás dela, ela não está, já voltei, ela também não está. E enquanto peguei uma moto, eu costumo vir a pé, mas peguei uma moto para chegar mais rápido, pensando que talvez ela já estivesse aqui. E enquanto eu estava na moto, Deus me trouxe a lembrança. A minha filha Stephanie vai fazer agora aniversário, agora dia 15, não, dia 22 agora, de abril, dia 15 é a Diana, 15 de setembro é a Diana, 22 de abril, minha filha Stephanie agora vai estar fazendo aniversário. Eu sou ruim com conta, com tempo, irmão. Em todos os setores eu sou ruim com tempo e espaço. Mas quando a Stephanie ela tinha 5 anos, né? Minha mãe sempre pregando para mim, falando aceita Jesus. Eu não queria saber de Jesus, eu queria pagode, cerveja, só isso, pagode, cerveja. E eu não queria Jesus, e então foi um tempo muito difícil, onde Deus permitiu que Satanás fizesse uma arruaça na minha vida, né? E no dia 17 de novembro de 2000, Deus quis levar a minha mãe, mas junto com levar a minha mãe, meu casamento estava sendo destruído, minha vida financeira estava sendo destruída, né? Logo em seguida meu filho também foi para o tráfico, foi uma sequência de coisas ruins. Eu estava grávida de 6 meses, minha barriga enorme, o bebê morreu dentro do meu ventre, eu tive que fazer um parto para tirar. Foi um vento de Satanás. Eu demorei a aceitar Jesus porque Satanás ele é muito astuto. Ele costuma, tem pessoas que falam, pô, eu estou na casa de Deus, uma ventaria melhor do lado de fora. Aí o que o diabo faz? O diabo fica quietinho, sem fazer nenhuma arruaça, para dar essa impressão que está tudo bem com você fora da casa do Senhor. Então quando ele vem arrebentando, e foi o que aconteceu. Muita coisa mesmo. Meu casamento, minha vida financeira, apesar de ser Deus que está levando a minha mãe, foi um baque, né? Foi a primeira vez que Deus repreendeu a morte, né? Minha mãe deveria ter morrido por aqueles dias, e até hoje minha mãe está viva. Em outros testemunhos eu falo sobre isso. Mas era de Deus estar levando ela, e não ela está hoje em cima de uma cama da maneira que ela está. Porque no céu, já falei isso, entra curado, não entra cego, não entra nenhuma espécie de doença, lá não entra cadeira de roda, lá não entra doença, lá não entra choro. Mas a palavra que Deus me deu foi que justamente eu fiquei quase 6 meses no hospital com a minha mãe. E um dia eu grávida, né? Eu muito cansada, né? O pai dos meus filhos falou assim, Márcia, eu falei assim, eu estou dormindo em pé, e ele falou assim, Márcia, não vamos para
não vai pro hospital ficar com a sua mãe, não. Eu tô indo numa igrejinha aqui perto. Ele era louco pra minha mãe gostava muito dele, e ele gostava da minha mãe. Eu tô indo numa igrejinha aqui perto, né? Ele estava indo por causa da minha mãe. E vamos comigo. E eu fui. E nisso que eu fui, o pastor, eu muito cansada, levei a Stephanie com 5 aninhos, o pastor no final falou assim, vamos orar pela sogra do seu fulano, né? E ele foi lá para orar pela minha mãe e eu cansada, fiquei sentada, cansado você fica meio lerdo, né? E o pastor me olhou assim meio de cara feia, o primeiro sinal de que ele não me conhecia, né? Porque afinal de contas a mãe era minha. Aí ele, se a irmã quiser vir orar pela sua sogra, né? Me olhando de cara feia, pensando que eu estava de má vontade, mas eu estava muito cansada, dormindo ali sentada. E eu levantei e eu fui. E enquanto eu fechei meus olhos, mandei Stephanie, outra coisa que eu jamais faria, numa igreja estranha, onde eu não conhecia ninguém, eu falei, filha, fica sentada aqui que mamãe vai lá na frente e volta. Eu, no geral, eu acordada, levaria ela comigo, né? E eu falei, fica aqui sentada, eu fui lá pra frente, eu ali de olhos fechados, Stephanie correu e se agarrou na minha perna. E nisso que ela se agarrou na minha perna, o pastor fez a oração, nós voltamos pro nosso lugar. E é uma igrejinha, irmão, lá na Penha, dentro da Vila Cruzeiro, né? Tem a Rua das Amoras, acho que hoje é outro nome. Quando você acaba de subir a Rua das Amoras, você tem a outra rua, a principal, aí você desce, você sobe a Rua das Amoras, tem a travessal aqui, aí você desce, é numa ladeirazinha ali, né? E é lá no Cruzeiro isso. Quando eu saí da igreja, né, se é uma ladeirazinha, eu comecei a subir, né, e a Stephanie, o irmão dela, o Júnior, hoje pastor Júnior, começaram a correr na frente. Por aqueles dias, irmãos, eu estava com uma sensação, eu não era crente. E eu vira e mexe, minha mãe no hospital, mas eu não largava minha latinha de cerveja. Minha latinha de cerveja, eu não trocava. Estava sempre tomando uma latinha de cerveja ou outra. Mas eu estava com a sensação muito nítida de que a minha filha Stephanie ia ser atropelada por um carro e ia morrer. Mas eu não tinha coragem de formalizar o pensamento na minha cabeça. E eu também não tinha coragem de contar isso para ninguém. Um amigo meu riu porque eu falei, eu não contei isso nem para Deus. Eu não tive coragem de expressar, porque era muito forte, era uma coisa muito certa. Eu tinha como certo que ela seria atropelada por um carro e o carro a mataria. E eu não conseguia verbalizar isso do pânico que eu estava. Nós morávamos em Saracuruna, uma rua toda esburacada, né? Eu estava nessa igreja porque conforme minha mãe ficou internada no Geral de Bom Sucesso, eu me hospedei na casa dela para facilitar, né? Eu estar da Penha para Geral de Bom Sucesso, né? É muito mais fácil. E quando ela estava na rua brincando com o irmão dela, o Júnior, com 9 anos, soltando pipa no meio da rua, eu tranquila, ele no meio da rua soltando pipa, eu tranquila. Mas ela, toda vez que eu ouvia o barulho de carro, eu gritava, Stephanie, onde você tá? E parecia que eu estava surtando mesmo. E isso foi durante uns 2 meses, mais ou menos, e minha vida desabando em outras áreas, né? Muita coisa quebrando, né? Eu ainda estava grávida, ainda não tinha perdido esse bebê, muitas coisas quebrando. E nesse dia, nesse dia, quando ela começou a correr na frente, um pânico de novo começou a vir, e eu gritei, Stephanie, volta aqui. E eu parei. E meus filhos sabiam que se eu parasse, eles tinham que vir até mim. Porque se eu corresse até eles, eu já ia correr arrebentando. Pá, pá. Então eles tinham que vir, se não quisesse apanhar. E eu parei justamente para que ela viesse. Numa rua que não tinha carro, lá em Saracuruna, irmão, a rua toda esburacada. O carro tinha que vir devagarinho, parecia até que estava numa, né? Assim não tinha nenhuma possibilidade. Então, para tu ver como é que eu estava surtada de achar que ela ia ser atropelada. Eu lembro que uma vez eu fui visitar minha mãe no hospital, eles queriam muito ver ela, e eu levei, eu falei, ó, acho que criança não entra, mas eu levei. E eles tiveram que ficar lá embaixo, eu fiquei surtada, eu não consegui, eu não lembro quem foi nessa visita comigo. Eu não lembro de nada, eu só lembro que tinha deixado a Stephanie e o Júnior lá embaixo com alguém, um adulto responsável. Mas essa sensação de que eu ia perder a minha filha atropelada, aquilo estava me sufocando.
Aquilo estava me surtando. Na hora que eu desci do hospital, eu segurei a mão dela tão forte, porque ali na rua do Geral de Bom Sucesso, né, acho que é a Avenida Brasil, né, os carros correndo para lá e para cá, eu olhava para os carros, aí que eu apertava a mão dela, ela, mãe, tu tá me machucando. Aí quando eu afrouxei a mão, minha mão desenhada na mão dela, eu estava muito surtada aqueles dias. Aí voltando para a igreja, quando ela correu, eu falei, Stephanie, Júnior, volta aqui. Parei para que eles viessem. Um profeta, foi a minha primeira profecia, irmãos. Eu nunca na minha vida tinha recebido uma profecia. Eu ouvia a voz de Deus, Deus falava comigo. Eu não tinha consciência que era Deus falando comigo, né? Para mim isso era normal, não tinha consciência. Deus falava comigo, às vezes era para entregar, eu entregava para outra pessoa, eu ouvia aquela voz, mas não sabia de onde estava vindo aquela direção, né? Aquela inspiração. Eu não sabia de onde estava vindo. Eu achava que eram meus pensamentos, que eu não tinha ouvido, mas que tinha pensado. Mas a primeira vez que Deus usou um profeta, irmãos, profeta de verdade. Deus me deu essa palavra enquanto eu estava vindo no monte, está confirmando aqui, porque eu estou aqui em Jeremias 23, que é onde fala aí dos pastores, né? Na outra pregação eu falei que era Jeremias 22, aí dos pastores que dispersam minha ovelha, mas é Jeremias 23. Ele veio, esse profeta. Ele veio correndo a ladeirinha, aí eu senti ele segurando aqui meu cotovelo, levei um susto. E ele falou assim, irmã, eu não ia te dizer, porque as pessoas que é do mundo não acreditam, né? Eu nunca tinha escutado essa expressão, é do mundo, né? Hoje eu entendo, é do mundo é o quê? Não pertence a Deus ainda. Ou eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. Não tem dois caminhos. Tem o caminho e o atalho. O atalho é Satanás. E o mundo pertence ao atalho. E ali ele falou assim, quem não é do mundo não acredita. Mas quando a senhora entrou dentro da igreja e o pastor chamou a senhora lá na frente e a sua filha correu na sua direção, eu não vi sua filha correndo para o altar. Eu vi a sua filha correndo para a rua e vi um carro. Era profeta, irmão, porque ainda teve sabedoria. Porque ele podia falar, e vi sua filha morta, mas não, ele falou assim, eu vi sua filha. E eu vi sua filha correndo para o altar e vinha um carro. Aí ele parou e falou assim, eu via muito sangue. E a irmã gritava muito, desesperada. Mas Deus manda lhe dizer que hoje ele deu um livramento, ele cortou o laço. Eu nunca tinha escutado essas expressões do mundo, nem tinha escutado essa expressão, cortou o laço. E eu fiquei olhando para aquele menino, eu não sei quem é, se eu vê-lo hoje, não sei. Mas profeta de Deus, porque eu fiquei tão espantada que alguém que não me conhecia, alguém que eu não conhecia, alguém que eu nunca tivesse visto, falasse ali em palavras o que eu sabia que ia acontecer. Eu fiquei tão espantada de alguém falar no profundo aquilo que estava acabando comigo. Foram um mês, eu sou ruim com o tempo, 1 mês, 2 meses de uma agonia profunda, onde eu não conseguia ouvir a voz de Deus nitidamente, porque eu estava sempre tomando uma latinha de cerveja. Tem gente que acha que beber, irmãos, é bobeira, não é pecado. Mas eu tenho consciência que a única coisa realmente que eu estava fazendo de errado naquela época, porque eu estava até orando muito, estava indo na igreja, era essa latinha de cerveja. Não era muita não, porque eu não estava em condições também, 1 ou 2 latinhas. Eu não conseguia ouvir nitidamente a voz de Deus. Foi necessário Deus usar um profeta pela primeira vez. Eu que ouvia a voz de Deus, eu que era sensível à voz de Deus, sem saber que Deus era Deus falando comigo. Eu simplesmente estava em pânico com essa sensação, mas eu não ouvia nitidamente a voz de Deus por causa de uma bobeirinha para muitos. Uma latinha de cerveja por dia. E eu fiquei muito impressionada, foi minha primeira profecia. O pânico foi tão grande que o irmão não saiu assim de uma hora para outra. Mas passado no outro dia, aquela sensação horrível foi saindo. E ali foi mais um, não foi o primeiro, laço que Deus cortou na vida da minha filha Stephanie, né? Esse foi um de muitos, mas na verdade Deus já veio cortando o laço do ventre. Stephanie era gêmeas e eu perdi uma
e ficou a outra, ficou a Stephanie, né? Satanás tem tentado todos os meus 3 filhos e vem mais filhos aí, né? Tá vindo mais filhos aí. Todos os meus filhos, Deus tem dado livramento. Então esse não foi o primeiro, apesar dela com 5 anos, não foi o primeiro laço que Deus cortou. Mas a palavra que Deus me deu hoje foi justamente isso. Ontem eu estava orando e eu falei, Senhor, cadê aqueles profetas que paravam a gente na rua e falavam, assim te diz o Senhor? E a gente sabia que era o Senhor, de verdade. Cadê aqueles profetas que falavam, olha, Deus manda te dizer, eis que vejo, você estava na sua casa orando e você fez uma pergunta a Deus e Deus manda lhe responder, cadê esses profetas? E o Espírito Santo de Deus tem me dito que as pessoas não querem pagar preço. Todos nós somos chamados por Deus hoje, o véu foi rasgado. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Nós agora temos acesso livre. Deus tem nos chamado a todos para ser profeta, mas as pessoas não querem mais pagar o preço. Eu estava ministrando Santa Ceia um dia desse, e um irmão, crente de muitos anos já, irmãos, me perguntou assim, pastora, eu não sabia que era dia de Santa Ceia, e eu tomei um copinho de cerveja, né, lá na casa dos meus parentes, eu posso cear? E eu falei, irmão, o que foi falado aqui antes? Examine, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso lhe dizer, eu não posso arrancar da sua mão a Santa Ceia. O Senhor tem que se examinar a si mesmo. O Senhor bebeu, o Espírito Santo está lhe falando agora, peça perdão a Deus agora, né? Peça perdão. Mas aí, sabe, ele me falou uma coisa interessante. Ele falou assim, poxa, pastora, mas eu não sabia que hoje era Santa Ceia. Aí eu fiquei olhando, aí eu falei, irmãos, olha, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. O pecado, ele tem que ser um escorregão, um tropeço. Eu não posso simplesmente não beber no dia da Santa Ceia e nos outros beber. E ali o Espírito Santo testificando algo que ele já tinha dito mais cedo. Filha, tem gente há anos na minha casa, mas eles não pagam o preço. Muitos pensam que é só orar e jejuar. Tem gente que fica 3 dias no monte, irmãos. Uma coisa que você vê muito no monte, eu não estou aqui para julgar, mas apenas para testificar a palavra que o Senhor me deu aqui em Jeremias 23. Depois você lê Jeremias 23 todo, é interessante, né? A palavra do Senhor é um aprendizado, a palavra do Senhor ele é alimento para o nosso espírito. Quando nós alimentamos a nossa carne fica forte, mas quando alimentamos o nosso espírito fica forte. São 2 leões. Um é da carne, um é do espírito. O que eu alimentar mais, esse vai ser o mais forte. Então você leia Jeremias 23, alimente seu espírito. Uma coisa comum aqui no monte é você ver pessoas que aparentemente estão marchando, aparentemente estão falando em línguas, e uma orando a outra, um bota a mão na outra para orar, um bota a mão no outro, né? E quando descem, quando termina a oração, quando termina aquele momento, descem falando mal um dos outros, de pessoas que não estão aqui, falando mal do seu vizinho, de irmãos de igreja, falando mal dos seus pastores. Oh, vida difícil. Falando mal dos seus pastores. Aí eu fico pensando, Deus, essas pessoas não sabem que o Senhor não é 24 horas, o Senhor é 25 horas. O dia termina 24 horas, o dia termina, mas o Senhor não termina. No final do dia, Deus continua lá. Ele é o princípio e o fim, Ele é o meio. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, irmãos. E também Ele está no meio. Não tem como se desligar de Deus assim. A palavra que Deus me deu em Jeremias 23, eu vou ler só uma parte, 23:13. Deus falando. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Forte, né? 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas
que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente ao que me despreza, ou seja, aquele que despreza Deus, esse profeta aqui no versículo 17 fala assim, Deus vai te dar vitória, irmão. Por quê? Porque eles estão na carne, não no Espírito, porque o Espírito Santo ele ainda revela. No 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor ela é para corrigir, para salvação. Ela é para edificar, ela é para consolar os que estão tristes, os que estão quebrados. Ela é para corrigir, exortar, para nos levar para a salvação. A palavra do Senhor, ela não é para nos matar e nos lançar fora da igreja. Ao contrário, é para nos colocar para dentro da presença do Senhor. No 23, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Tem um ai, Senhor. Tem um ai aqui. No 22, eu perdi no 22, tem uma parte, achei aqui, ó, 22, 28, um capítulo anterior está escrito assim, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhece? No 29, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Aqui, apesar de estar o nome Jeconias, a palavra do Senhor é para cada um de nós. Então eu posso tirar Jeconias e botar Márcia, né? Pois esta mulher, Márcia, é um vil utensílio quebrado, ou seja, eu sou um objeto quebrado, um objeto de que ninguém se agrada. Aqui Deus está falando dos falsos profetas que se levantam. Tenho visto na igreja, irmão, e não é por estar julgando, não. É o Espírito Santo revelando. Eu vejo pastores fingindo que estão marchando. E quanto mais irmãzinhas, então, né? Irmãs fingindo que estão marchando, fingindo que estão falando em línguas, fingindo que estão sentindo a presença do Senhor. Irmãos, isso é demoníaco, isso vem de Satanás. A mentira vem de Satanás. Se eu não falo em línguas, eu não vou ficar, porque a língua, tem pessoas que decoram, até criança. Eu lembro que meu filho, o Júnior, ele começava a orar dentro do banheiro, ficava 1, 2 horas orando. Parece mentira, mas é verdade. O meu esposo, o João, construiu até um banheiro do lado de fora, porque ele transformou ali no quarto. A minha casa é um entra e sai, né? Então ele ali, ele se trancava e todo mundo sabia, né? Minha irmã que vinha da Penha já vinha falando, Márcio, o Júnior tá no banheiro, eu tô apertada, diz que ele tá chegando, sair, que não sei o quê. Então o meu marido, para ele ter o espaço dele, construiu outro banheiro do lado de fora. Porque ele ficava de 1 a 2 horas orando, e ali naquele mistério Deus começava a falar com ele no profundo, ele começava a falar em línguas. E a minha neta, Belinha, com 2, 3 anos de idade, ouvindo ele falar, aprendeu a língua dos anjos e decorou e começou a falar. Mas ela é uma criança, ela é inocente. Tem gente com língua decorada, não foi batizado em línguas. Veja bem, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, irmão. Eu conheço pessoas que entregam profecias e ainda não falam em língua, talvez não falarão aqui na terra, falarão no céu, mas elas entregam profecias que você vê que é Deus, de um caráter excelente, e se entristece porque não fala em línguas, irmão. Tem dom da cura, mas não tem um dom de línguas. Falar em línguas é ser batizado em línguas, é diferente. Línguas é dons, entendeu? Não fique se entristecendo porque não fala em línguas, não. Tem buscado ao Senhor em espírito e em verdade? Então fica. Mas tem pessoas que fingem que estão falando em língua, isso é demoníaco, irmão. Não finja nada, nem dentro do templo, nem fora do templo. Esse irmão, ele falou assim, mas eu aprendi assim, me ensinaram que eu podia beber. Ou seja, um profeta botou ele pelo caminho de erro. Que nós possamos hoje entender, Deus está procurando pessoas para encher como profeta, para ser usado no profundo.
Mas para ser usado no profundo, irmão, tem um preço para pagar. Muitas vezes é oração, é jejum, sim. Temos que queimar a nossa carne. É muito difícil jejuar, mas é através do jejum, é através da oração. Eu estou em jejum aqui. É através da oração, é através do jejum que nos aproximamos de Deus, alimentando o que eu falei. Eu deixo a minha carne, de alimentar minha carne, alimento mais o meu espírito. Deus quer usar profetas no profundo. Não é de hoje, irmão, isso é antigo. Desde o princípio do mundo sempre houve falsos profetas. A palavra de Deus fala que era Elias, 400 profetas de Baal, mais 400, 350 de outra, ou seja, quase 850 falsos profetas e Elias de um lado. Micaías também não era diferente, era Micaías, um profeta do Senhor, um profeta falando a verdade e uma pilha, irmãos, estamos falando de 800 para lá, profetas falsos. Como ser um profeta verdadeiro? Se isso é desde o início do mundo. Deus ainda está procurando pessoas para usar. A palavra fala que quando Deus chamou Jeremias, ele falou, eu ainda sou um menino. E sabe o que ele estava dizendo? Eu não sou capacitado para isso. E Deus estava falando, não diga que eu sou um menino. Deus enche a nossa boca com as palavras dele. Deus tem nos chamado. Onde estão os que vão se prontificar, como Isaías, que falou, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, sou um homem puro, de lábios impuros. Aí Deus vai e envia um anjo com Atenaz e toca na língua dele, tirando muita impureza. Essa palavra assim, Deus me deu quando eu estava vindo no monte. Mas quando eu parei ali embaixo para orar, tinha um grupo de varoas aqui orando. Quando acabou a oração, uma delas xingou um palavrão na maior altura. Meu ouvido doeu lá embaixo. Crente. Aí a outra irmã vigia. Vigia por quê? Porque está no monte. Eu sei que Deus fala, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Mas todo lugar que meu pé pisar é santo. Minha casa é santa, minha escola é santa, minha faculdade é santa. Lá onde eu faço exercício é santo. Todos os lugares que eu andar, onde eu for, eu levo a presença do Senhor. E ela se desculpando, ela xingou outro e falou uma palavra torpe que eu tenho visto, parece bobeira, mas eu tenho visto muitos crentes falando, né? Porque é uma palavra que eu não posso falar na frente do juiz, mas os crentes dizem, isso não é palavrão, isso é bobeira, todo mundo fala. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, irmão. Vamos purificar os nossos lábios, vamos pedir a Deus para purificar, vamos nos esforçar, né? Se queremos ser profeta do Senhor, como é que eu vou entregar uma profecia e falar um palavrão? Como é que eu vou falar em língua e falar uma palavra torpe? Deus usa mula, usa, mas deixa eu te falar um negócio. Quando o profeta de Deus, Balaão, estava indo lá amaldiçoar o povo, é tão Deus que bota as palavras que ele abria a boca para amaldiçoar e ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoava, porque a palavra que sai da boca do profeta vem direto de Deus. Balaão estava errando porque tinham oferecido dinheiro. Muitos profetas têm se corrompido por uma coisa ou outra, ou por causa de mulher, né? Por causa de prostituição, por causa de bebida, por causa de dinheiro, por alguma coisa. Satanás vai oferecer alguma coisa para os profetas do Senhor. Isso é legal, sinal que eu estou agradando o Senhor. Mas infelizmente muitos têm comido o prato de Satanás, né? Não dá para ser falso profeta no mundo de hoje. Primeiro porque eu vou ir para o céu. E Isaías, quando ele reconhece que ele é impuro e vive no meio de um povo impuro, Deus fala assim, a quem enviarei? E Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. Eu sou impuro, mas eu gostaria muito de ser profeta do Senhor. Deus envia um anjo, o anjo toca catenaz na língua dele e tira toda a impurificação. Tem coisas que Deus vai fazer por nós, porque não conseguimos fazer. Mas tem coisa que precisamos fazer para agradar o Senhor. Amém?